Salve Maria, sou missionário Serra Roberto, missionário católico. Segundo Coríntios 11:4, ali diz que irão pregar vários Jesus diferentes. Que é diferente com a pregação dos apóstolos, que não tem base do fundamento dos apóstolos. São igrejas que vão surgir por rebeldia, ódio contra a igreja católica. E todas essas igrejas que pregam Jesus diferente irão pregar contra a igreja. E é outra doutrina, e é outro evangelho. Falando que a igreja católica se corrompeu, que a verdade não está na igreja católica, a igreja católica, os católicos são idólatras, Cristo não fundou a igreja sobre a base, o alicerce Pedro, e por aí vai. É simples, cara. Como vamos conhecer o caminho da salvação? Os protestantes usam ali em João 14:6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê ao Pai se eu não passar por mim. Certo? Jesus ele ensina o caminho, Jesus Cristo ele ensina a verdade, Jesus Cristo ensina a verdadeira vida. Aos seus apóstolos, Jesus ensina o verdadeiro caminho, a verdade e a vida. Para chegar até ele, Cristo ensina os seus apóstolos e deixa a sua esposa mística para você chegar para o caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. E segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes que vão camuflar, distorcer essa verdade e o caminho. Vem na minha igreja que a verdade está ali. Sem o fundamento dos apóstolos, sem a esposa do Senhor, sem a cabeça. É o atalho direto a Cristo. Sem o fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20, sem sobre ti, Pedro, eu edificarei a minha igreja, sem o pastoreio universal, João 21, do 15 ao 17, e sem a esposa. Como você vai chegar ao esposo sem a esposa? Como você vai chegar ao caminho da salvação sem passar pela pregação dos apóstolos? A Bíblia é fundamento dos apóstolos. Coluna sustentáculo da verdade. Fundamento da coluna sustentáculo da verdade. Certo? Qual é o verdadeiro caminho? O verdadeiro evangelho que os apóstolos mantiveram a integridade. 1 Coríntios 15. Interessante, ó. 1 e 2. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e que tenho acolhido, no qual estáis firme, porque ele sereis salvo. Nossa, cara. Olha só. A Universal prega um evangelho, uma doutrina, fundamento de homens, fundamento do fundador daquela doutrina, daquela denominação, daquela placa, daquela igreja. A Universal prega outra doutrina, fundamento e da placa daquela igreja. E a Assembleia Triangular, mesma coisa, que não é a integridade. Se estão pregando outro Jesus diferente, é a integridade? Que o evangelho que os apóstolos pregaram, anunciaram? Não, é outro Jesus diferente. Então, não é a integridade. É outro Jesus diferente, fundamento de homens e etc. Aqui, ó. 1 Coríntios 15, 2, ó. Por ele serei salvo, ó. Se conservardes como vos o preguei, ó. De outra forma, em vão, tereis abaçado a fé, ó. Eu vos lembro, 1 Coríntios 1, 15, 1. Irmãos, o evangelho que vos preguei, que tendes acolhido. Olha só, no qual estáis firme, porque por ele sereis salvo, se conservardes como vos preguei. De outra forma, em vão tereis abaçado a fé. Olha só, qual é o evangelho? O evangelho que Cristo ensinou. Quem deu esse evangelho? O evangelho pregado por mim não tem nada de homem, mas mediante a revelação do alto, de Cristo Jesus. Em Gálatas 1, 11 e 12. O evangelho ensinado pelos apóstolos. Em João 7, 14. A minha doutrina não é daquele que me tem que seguir a minha doutrina. Mas só. As apóstolos 1, 42, 2, 42. Perseverava eles na doutrina dos apóstolos. Certo? E esse evangelho
que vai te levar aqui em João 1,14, ó. O 14, 6, ó. Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só. É esse evangelho que os apóstolos estão pregando. O verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina, a integridade da pregação dos apóstolos, fundamento dos apóstolos, vai te levar até o verdadeiro caminho, a verdade e a vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Passando pela doutrina dos apóstolos, passando pela coluna sustentáculo da verdade. Que João 8,32, aí você conheceu o caminho da verdade. E Atos Apóstolos 1, aos apóstolos que ele escolheu. Atos Apóstolos 1:2. Certo? Em Atos Apóstolos 2:47, ó. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia juntava outro que estava ao caminho da salvação. Porque Cristo, por quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem é um caminho? Quem é a cabeça dessa igreja que prega a verdade, que prega a vida, o verdadeiro evangelho? E quem é a esposa dessa igreja que prega a verdade, o caminho, a verdade e a vida? Então, o verdadeiro caminho, a verdadeira pregação, a verdadeira verdade vão conhecer pela doutrina e a integridade do evangelho que foi pregado pelos apóstolos. 2 Coríntios 11:4 já mutilaram essa verdade, que não vão te levar para o caminho, que é a igreja. Por quê? Olha só, se você for prestar atenção aqui, ó, porque é verdade, por mais que os caras sejam doutor em teologia, em filosofia, conhece a Bíblia desde Gênesis a Apocalipse, mas a verdade não está na boca dele. A verdade está em Efésios 3:10. Sim, assim de hora em diante, as iluminações e a potestade celeste pode conhecer pela igreja a infinita diversidade da sabedoria divina. Pela igreja, não pelos vários Jesus diferentes. É pela igreja. Por quê? A igreja é a cabeça, coluna, sustentáculo da verdade. Ou a igreja é a cabeça, coluna, sustentáculo da verdade. Porque a cabeça da igreja é Cristo. E os apóstolos são as colunas da verdade, que aprenderam da cabeça, que estão edificando a esposa. Certo? Que interessante. E você vê Efésios 4:5, ó, sede um só corpo e um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, um só esperança, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. É um só batismo. É uma só fé. É um só Senhor. É uma só doutrina. É um só evangelho. Confiado, 1 Coríntios 12:28. Primeiramente, Deus construiu primeiramente os apóstolos. Efésios 2:20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Efésios 4:11. Um deles construiu apóstolo, outro profeta, outro evangelista, pastores e doutores. Em Atos Apóstolos 20:28. Foi, olha só que interessante, Atos dos Apóstolos 20:28, olha só, que Paulo vem nos ensinar. Cuidai de vós mesmos e de todos os rebanhos, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu próprio sangue. Engraçado, quando os protestantes ele pega a palavra, cita os versículos bíblicos, Pedro, Paulo, Tiago, mas ele tem que entender que todos eram católicos. E todos está sob o fundamento dos apóstolos, tendo cabeça angular de ângulo Cristo. E a cabeça da igreja que edificou, que é a pedra, que é a Kefa, João 1:42, e Mateus 16:18, 19, 20, que é Pedro, está sob a jurisdição desse pastoreio. Eu vou interpretar, eu vou pregar, eu vou anunciar o evangelho sem a visão do pastoreio. Sem o fundamento dos apóstolos, como diz Paulo ali, 1 Coríntios 15:1-2, já não estão mantendo a integridade do evangelho, que poderia ter salvo. Então, quem vai nos salvar, quem vai nos mostrar a verdade, é a integridade do evangelho. Como vamos conhecer essa integridade do evangelho? Pelas colunas, pelo sustentáculo da verdade, pela pregação dos apóstolos, que é o ensinamento de Cristo. E o Espírito Santo falava através da boca deles. Se você for prestar atenção
Ele não falava por si próprio. É o Espírito Santo que falava através deles. Fez eles lembrar todos os milagres e prodígios, tudo que Cristo ensinou e outras coisas a mais que não estão escritas nesse livro, etc, etc, etc. Olha só. E Paulo vem nos dar um alerta. Ó. Atos Apóstolos 29. Eu sei que depois da minha partida se introduzirão entre vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Olha só. Tá falando dentro da igreja. Você vê na igreja tem muitos hereges, cara. Sai da igreja católica e vai fundar a igreja. Martinho Lutero é um fruto da igreja. Se revoltou contra a igreja e foi pregar, fazer outro Jesus diferente, fundar a sua igreja, etc. Que não era ao seu agrado. Vigiai-vos, portanto, de que por 3 anos não cessei noite e dia, de admoestar como lágrimas a cada um de vós. Que interessante, cara. Aí você vê, cara. É simples, cara. Os caras podem estudar patrística. Oi, nego. Beleza? Os caras podem comer a patrística, mas os caras vão distorcer. Mas não interessa, a verdade está sobre a coluna sustentáculo da verdade, cara. Tá na Bíblia. Irmão, a Bíblia não é a coluna sustentáculo da verdade. A Bíblia é fruto da coluna sustentáculo da verdade. E a Bíblia defende a coluna sustentáculo da verdade. A Bíblia mostra o magistério, a Bíblia mostra a tradição, segundo Tessalonicenses 3,15, 2,15, segundo Tessalonicenses 3,6. Olha só. Tessalonicenses, ó. É 2,3, ó. Segundo Tessalonicenses 2,3, ó. Assim, pois, irmãos, ficai firme e conservar o ensinamento que de nós aprendemos, seja por palavra, seja por carta nossa, ó. Olha só. Segundo Tessalonicenses 3,6. Intimai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que eviteis a conveniência de todos os irmãos que levam a vida ansiosa, e ao contrário da tradição que de nós tendes recebido, ó. O protestantismo, ele é ao contrário à tradição. Que eles não aceitam a tradição. Eles rejeitam a tradição. Carta escrita por nós. A Bíblia está falando. Tá tudo na Bíblia. Eu sigo, mesmo, a Bíblia está falando para você seguir a tradição. E apartar daquele que não segue segundo a tradição. Olha só. Todos que levam vida ansiosa. É ao contrário da tradição. Que de nós esteja recebido. Ó. Sabe 7. Sabeis perfeitamente o que deveis fazer para nos imitar. Não temos vivido entre vós desregradamente, ó. A Bíblia mostra o pastoreio, João 21, 15 a 17. A Bíblia mostra, Atos Apóstolos 2, 42, ele perseverava na doutrina dos apóstolos. E em Marcos 1, 22, ali mostra a doutrina de Cristo. Em João 7, 14, ali mostra a doutrina de Cristo. Em Mateus 7, 28, mostra a doutrina de Cristo. Ali mostra, em Atos Apóstolos 9, ali, você vê Paulo se convertendo e se tornando coluna dessa igreja, defendendo a igreja e alertando aqui dos falsos profetas que vai vir. Por quê? Não, porque aqui o protestantismo, ele acredita na sua pregação, porque isso é vontade de Deus. Ó. Se você for pegar aqui em Tessalonicenses 2, 9, ó, a manifestação do ímpio será comparado à graça e o poder de Satanás, de toda sorte, de potestades, sinais, prodígios enganadores. Eles usarão de todas as seduções do mal, como aqueles que se perdem, por não ter cultivado o amor e a verdade, os que teria podido salvar. Olha só. A rejeição aqui, aquele que não cultivou a tradição, aquele que não obedeceu ao pastoreio, aquele que não manteve a integridade do evangelho, olha o que Deus vai mandar para eles, ó. Segundo Tessalonicenses 3:11, ó. Porque isso, Deus lhe enviará um poder que os enganará e os introduzirão a acreditar no erro. Desse modo, serão julgados e condenados todos os que não deram crédito à verdade, mas consistiram no mal. Não deram crédito à verdade. Efésios 3:10, vir na necessidade da sabedoria será conhecido pela igreja. 1 Timóteo 3:5, que é a coluna sustentada da verdade. Deus vai mandar um espírito
para eles acreditar no seu próprio erro, nas suas próprias pregações. Aonde está esse espírito? Paulo vem nos mostrar. 2 Coríntios, para finalizar o vídeo, 11:4. Porque quando aparecia alguém pregando outro Jesus diferente daquele que vos temos pregado, ou se trata de receber outro espírito. Por que outro espírito? Porque não cultivaram a verdade. Porque desprezaram a verdade. Rejeitaram o magistério. Rejeitaram a tradição. Rejeitaram o pastoreio. Só ficaram com uma Bíblia. Aqui, ó. Deus enviará um espírito que vos acreditarão no seu próprio erro. Aqui, ó. Espírito diferente do que haveis recebido, outro evangelho diverso do que haveis abraçadamente aceitar. Agora você pega aqui em Tessalonicenses 2. Porque isso Deus lhe enviará um poder que o enganará e os induzirão a acreditar no erro. Olha só. Por quê? Porque, olha só, ao 10, ó. Eles usará de todas as seduções do mal, com aqueles que se perdem por não terem cultivado o amor, a verdade que os teria podido salvar. Então, você vê, esses pastores vão usar de toda sedução, de toda malícia, para perseguir, para bagunçar o evangelho mesmo, para você não acreditar na verdade. Não cultivar a verdade. Se você segue o fundamento dos apóstolos, você não vai cair nessa tática. Você não vai cair nessas ilusões, nessas fábulas, nessas novidades, pregação bonita de protestante. Porque a sua fé está embasado não só na escritura, mas no magistério, na tradição e na escritura, que são as colunas que sustentam a verdade. Por quê? A pregação dos apóstolos. A integridade do evangelho. Não divisão. Salve Maria, sou missionário São Roberto. É simples, cara. Maria sempre virgem.